Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz, meu querido, amado e valoroso irmão em Cristo, meu amigo, tudo bem? Gratidão damos a Deus nesse dia 1º de novembro de 2024, o mês de outubro já ficou para trás, e também celebramos a Deus por termos passado mais um mês na companhia dele e principalmente por todos os dias termos feito nosso devocional. Então, no dia de hoje, a nossa meditação seguirá pelo primeiro livro de Samuel, capítulo hoje é o 27, e nós iremos ver o versículo 12, o último versículo desse capítulo. Está registrado o seguinte: E Aquis confiava em Davi, dizendo: Fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. O cenário aqui é aquele habitual. Davi está, vamos dizer assim, envolvido, intenso nessa briga de gato e rato, né? Sendo que Saul é o gato e o pobre do Davi aqui, vamos dizer assim, seria o rato. A diferença é que Davi é um homem que está sendo trabalhado pelo Senhor, um homem que está sob as graças do Senhor, ou seja, Deus estava ao lado de Davi, e Saul era o homem que não estava mais na presença do Senhor, o Espírito do Senhor o havia abandonado, já tinha sido por Deus destituído da sua condição de rei. E era só uma questão de tempo, a vontade de Deus para a vida de Davi em relação à vida de Saul, ela se estabelecer. E é contra esta luta que Saul vem durante todo esse livro, vamos dizer assim, a partir do momento em que ele aparece na história aqui do livro de Samuel, que ele vem lutando. Ou seja, ele recebe algo de Deus e depois ele perde esse algo de Deus porque o tempo todo ele se manifestou praticamente contrário à própria vontade de Deus. E Davi, quando é instituído, ele é instituído porque Deus o separa, o reserva, né? O qualifica com base num princípio muito interessante que é Deus diz assim: olha, eu agora, vamos dizer assim, eu escolherei um homem segundo o meu coração. E assim vai indo. E Davi, já cansado dessa fuga diária, ele chega agora a, vamos dizer assim, instituir na sua mente a possibilidade dele se afastar de Israel completamente, se afastar de Israel no sentido de, se afastar de Israel não, se afastar dos domínios de Saul, para que Saul esquecesse. Está cansado de briga, as coisas não são tão entendidas. Está cansado de briga entre aspas, porque a gente vai ver que apesar de Davi se separar de Saul, mas Davi não, vamos dizer assim, não se separa das brigas, não se separa dos combates, não se separa das lutas, não. Elas permanecem. E o interessante é que nesse processo Davi toma uma decisão que não parece resultado da ação do Senhor, porque não parece, que parece uma ação agora direta da vontade de Davi, porque Davi se manifesta, Davi pensa, Davi faz a sua estratégia de agora sair e procura quem? Procura alguém que poderia, por exemplo, deixar Davi em relação a Saul de uma forma confortável, porque ele vai buscar nos filisteus, que são inimigos declarados de Israel, inimigos declarados de Saul também, sendo de Israel, de Saul, ele vai buscar abrigo. E o interessante é justamente isso. Você conhece aquela frase que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? É como se de repente esse fosse o princípio que se estabelecesse no coração de Davi, porque ele vai buscar num povo em que efetivamente Davi também seria inimigo dos filisteus, para poder pegar, se tornar aliado, se tornar, vamos dizer assim, para poder ser recebido. A Bíblia aqui ela não estabelece, ela não traz as minúcias, mas muito provavelmente Davi, que seria alguém, vamos dizer assim, temido também pelos filisteus, ou alguém que seria, vamos dizer assim, inimigo dos filisteus, ele consegue
e até o governo de Gate, ou o rei de Gate, chamado Aquis, que já havia passado por lá antes, né? E quando havia passado por lá antes, ele foi sujeito a ser, por exemplo, a ser morto, porque todos, ao olhar Davi, disseram assim, não é este Davi? Não, tenho certeza que é este Davi. E ele, com muito medo, ele se fez de louco diante o rei, mas agora ele volta numa situação diferente, ele volta forte, volta um pouquinho mais estruturado, volta com 600 homens, e muito provável, ele durante, vamos dizer assim, as suas negociações, agora Davi, um negociador, consegue se estabelecer com Aquis, e Aquis, vamos dizer assim, lhe acolhe, lhe dando uma terra de Ziclac, uma terra para morar, e Davi se estabelece ali por 1 ano e 4 meses, trazendo em relação a Saul uma certa paz, porque Saul, tendo em vista que os filisteus tinham um exército poderoso, Saul, ele não, vamos dizer assim, ele não ousa naquele momento dar continuidade a seus ataques a Davi, até porque também para Saul parecia representar algo interessante. Por quê? Porque aquele que se opunha, aquele que seria, já na visão de Saul, na compreensão de Saul, que tomaria o poder, já não representa qualquer perigo, já que se encontra distante. Pelo menos parece bom para um lado e parece bom para o outro. Agora, o interessante é porque Davi, a gente vem vendo que a expressão que pelo que nós conhecemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas a gente vem vendo diversas práticas, vamos dizer assim, imorais, pecaminosas, atitudes insensatas que Davi vem tomando. Ou seja, Davi, ele vem se mostrando alguém exatamente igual a você, igual a mim, um homem extremamente carente, né, da transformação, ou seja, do modificado do agir de Deus na sua vida. Porque Davi se coloca, negocia, se estabelece, adquire, vamos dizer assim, conquista a confiança do rei Aquis, conquista a confiança dele, mas Davi aqui é mentiroso, mais uma vez. Davi, ali, vamos dizer assim, debaixo da surdina, e o que eu acho interessante, que o texto também não está em minúcias, parece até algo literalmente espiritual, para mostrar a ação divina do nosso Deus sobre a vida de Davi, e para que as coisas dele começassem a dar certo. Por quê? Porque Davi, durante a sua estadia, ou durante a sua estada na área dominada pelos filisteus, Davi, ele faz diversos combates com os povos que ele chama aqui de gessitas, amalequitas, alguns povos aqui que ele vai combatendo, né? Davi faz isso, jesuritas, gessitas e amalequitas, só que quando ele volta para a presença do rei Aquis, ele dá a entender que ele está lutando contra o povo de Judá, ou seja, contra o povo de Israel. Para o rei Aquis, é como se Davi estivesse ajudando ele a prosperar, a avançar sobre o rei Judá, que era inimigos desse povo. Interessante, né? Só que em contrapartida, na verdade, Davi fazia praticamente uma expansão dos domínios de Israel sobre aquele povo. E o interessante sobre tudo isso é como se nada disso, já que Davi matava homens, matava mulheres, matava a todos, para que ninguém, vamos dizer assim, tivesse a possibilidade de falar sobre as reais intenções, o que ele fazia, que a Bíblia também aqui não estabelece nesses 12 versículos, e a gente está estudando um capítulo limitado vamos dizer assim, o nosso devocional está limitado ali ao seu capítulo. Aí Davi, vamos dizer assim, está mentindo, ou seja, vai conquistando a confiança de alguém e vai mentindo. Isso também acontece na nossa vida prática, se não as pessoas que não se relacionam com a gente, ou a gente se relaciona com pessoas, ou seja, a gente às vezes vai construindo as nossas conquistas, vai construindo o nosso momento hipotético de paz com base em mentiras, com base em comportamentos completamente inadequados diante de Deus. E apesar de Davi ir prosperando por diversas vezes, como a gente vai vendo ali nos seus resultados, principalmente porque Saul não conseguia lhe pôr as mãos, muito próximo às vezes de Davi estar sobre
o domínio para que pudesse ser morto por Saul, o que acontece? Havia uma ação divina direta em que havia, vamos dizer assim, uma reversão da situação e Davi fugia, a ponto de Davi, inclusive, ter tido Saul por 2 vezes nas mãos para poder matá-lo. Lembrai-vos que essas ações de Davi, mesmo mentindo, mesmo extorquindo, como nós vimos em capítulos anteriores, fazendo ações, às vezes, distantes da própria vontade do Senhor, mas Davi é um homem que está sobre a guarda, Davi está um homem sobre o propósito, Davi tem uma missão a cumprir e Davi foi instituído rei e deverá governar sobre Israel. Ou seja, os propósitos de Deus não poderão ser mudados, mas em contrapartida, os propósitos de Deus, as nossas decisões inadequadas, elas estarão sempre sujeitas a, vamos dizer assim, a justiça divina, tendo em vista que Ele é bom, Ele é santo, a sua bondade dura para sempre e Ele quer homens com santidade, homens com retidão, homens com caráter, homens que tenham testemunho perfeito e fiel. Quando eu digo homens, eu estou falando no sentido geral da humanidade, tá certo? Então, Davi, de fato, ele tem decisões nesse avanço que são contrárias à vontade de Deus. Mas que Deus, essas decisões não vão passar incólumes, não vão passar em branco, e na medida certa, Deus irá, vamos dizer assim, agir sobre Davi também, para que aquilo possa representar uma mudança real do seu íntimo, do seu interior, de um arrependimento verdadeiro. Os erros acontecem, mas muito certamente, você com muita, vamos dizer assim, quando você está alinhado às coisas de Deus, esses erros serão tratados dentro de uma medida de justiça em que te farão crescer. Haverá um arrependimento verdadeiro, haverá uma, vamos dizer assim, uma compreensão verdadeira. Ou seja, esse capítulo vai trazendo mudanças de comportamento, porque Davi, em tese, está mudando a sua forma de enfrentar o problema. Mas uma das principais mensagens que fica é que ele está fazendo essas mudanças sem efetivamente, nesse momento, consultar o Senhor. E é uma coisa que você não deve fazer na sua vida. É tomar decisões, é partir para a solução das coisas, né, para a ação de algo efetivamente, sem antes ter apresentado ao Senhor. Graça e paz Todo-Poderoso e Misericordioso, graças te damos nessa sexta-feira abençoada, que Deus possa estar contigo e que as tuas lutas possam ser, vamos dizer assim, aquelas lutas que o próprio Pai tenha te dado. Existem lutas, assim como Davi está lutando, são lutas que o próprio Pai, nosso Deus, nos dá, tá bom? Que Deus te guarde, meu irmão.